Obrigado, querida. Vamos. Então, para a glória de Deus, livro de Daniel. Muito interessante, estamos iniciando esta série. Para quem não está acostumado com a nossa igreja, temos alguns convidados entre nós. Quero destacar, quero pedir que vocês fiquem em pé, só para a igreja conhecer. Não, só os convidados. As pessoas que estão aqui nos visitando, fiquem em pé, por favor, só para a gente conhecer. Tem uns irmãos aqui da Presbiteriana, que é um carinho muito grande. Um prazer conhecer vocês. Sejam bem-vindos, se sintam na casa do Pai, tá bom? Casa do Pai. Sintam-se à vontade. E, meus queridos, nós vamos para o livro de Daniel. Como vocês já estão acostumados, toda ceia eu faço o lançamento de um tema. E o tema que estamos lançando para esse tempo é a desobediência. Aliás, está ali, né? Desobediência. Volta. É o tema geral, perdão. Eu queria independência ou morte. Sim, agora lembrei. Independência ou morte, humildade. Aí eu acrescento uma humildade radical. Independência ou morte. É necessário ter uma humildade radical. E é isso que nós estamos experimentando nesse novo tempo. Nessa caminhada, nós podemos falar sobre independência ou morte. Porque também estamos decidindo realmente a ter uma humildade radical. É fácil? Não. Porque nós somos todos extremamente orgulhosos pela queda. A queda nos torna orgulhosos, porque nós perdemos a identidade máter. E aí nós ficamos inseguros. E o outro lado da moeda da insegurança é tentar ser seguro. E quando nós tentamos nos tornar seguros, nós nos transparecemos ao outro orgulhoso. Faz parte da nossa humanidade. Mas o tema de hoje, a desobediência que leva a outro nível espiritual. A desobediência. Eu acrescento que leva a outro nível espiritual. E nós vamos para Daniel para entender isso. E diz o texto do livro de Daniel, capítulo 1. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, assim da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência e versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. E lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel
de Beltazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. E resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias? Experimenta, peço, os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Então, veja diante de ti a nossa aparência e os dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E, segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e o experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência eram melhores. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deveriam comer, ele dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. E vencido o tempo determinado pelo rei para que trouxesse o chefe dos eunucos, os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles. Entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Meus irmãos, é necessário pensar um pouco na história do povo de Israel. E aí nós olharmos e o que podemos aprender com esse capítulo de Daniel. Quando eu coloco outro nível espiritual, porque de fato eu quero que vocês olhem por trás do texto, olhem por trás da história de Daniel, e por 3 vezes no capítulo, vocês vão verificar, Deus fez, Deus falou, Deus agiu, no mesmo capítulo. Então nós vamos entender que há algo aqui muito importante para a vida da igreja e para a sua vida. Judá estava em decadência, o reino do norte já tinha caído, as 10 tribos já tinham ido para o espaço, já haviam perdido. Agora fica Judá, que tem os seus momentos de ascensão e derrota. Ele fica flutuando dependendo do tipo de rei que estava. Se o rei realmente era obediente a Deus, então o povo progredia. Quando o rei não era obediente a Deus, todo o reinado entrava em declínio. Era realmente uma situação muito difícil. Mas Judá ainda prevalecia. Ora,
ele estava, ainda que em altos e baixos, as 10 tribos já tinham ido, ele permanecia, mas Judá estava em declínio. A Babilônia cerca Jerusalém. Os assírios e os egípcios estavam brigando. Eles estavam são 2 grandes potências. Então, enquanto essas 2 potências estão brigando aqui, Babilônia está se fortalecendo. E conforme vai se fortalecendo, e ela então assume uma liderança muito grande. E agora não é mais o Egito e os assírios, que eram as 2 grandes potências disputando um espaço. Agora nós estamos vendo aqui a Babilônia. Então ela cerca Jerusalém. O povo ali em Jerusalém não está ouvindo Deus, não está tendo em comunhão com Deus, tampouco o rei. Pelo contrário, desprezou a palavra. E nós vemos que Deus entrega nas mãos, vocês podem olhar no verso 2, o Senhor lhe entregou. É interessante que o Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor. Nabucodonosor não vence a batalha. Não vence. Foi Deus que entregou. O texto está dizendo, e o Senhor lhe entregou nas mãos de Joaquim, o rei de Judá, e alguns dos utensílios, e ele saqueou. Levou tudo. Não precisou lutar. E Daniel, então, escreve esse livro que significa o nome dele, é meu juiz, Deus é meu juiz, juiz de Deus ou juízo de Deus. E tudo indica, né, que eles eram de famílias nobres de Judá. Porque eles foram separados dentro desse critério. Eram pessoas preparadíssimas, eram jovens. Eles eram adolescentes, jovens. Nós não estamos falando de homens aqui. Nós estamos falando de vocês, jovens. Daniel capítulo 1 está falando de jovens. E ele então começa uma jornada muito interessante. Esse livro que foi escrito em meio a uma situação de opressão. Esses jovens foram arrancados da sua casa. A sua bandeira foi rasgada. A sua história foi lançada à vergonha. Esses jovens chegam sem os pais. Os pais perdem os filhos porque estão aprisionados, escravizados, perderam o contato com a família. E nós vemos a condição desses homens sob o império babilônico de Nabucodonosor, por volta de 626 a.C. a 539 a.C. O que nós podemos olhar mais aqui nesse texto? Uma condição de desobediência. Mas eu quero que vocês olhem essa desobediência não como ato de rebeldia, porque a desobediência de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não é uma rebeldia. E isso tem muita diferença. Quando você é rebelde e quando você tem convicção de quem você é. E quando você tem convicção
de quem você é. Você não depende da presença da arca. Como Eli, voltando lá na história, os filisteus confiavam que a arca estando presente ia os livrar da morte. Tanto foram mortos, como também a arca foi levada. Tem pessoas que pegam a Bíblia e põem na empresa assim na frente, como se fosse um amuleto. Ou na casa aberta, como se aquilo fosse espantar demônios. E ainda escolhe o texto. Lá, geralmente em Salmos. Porque a palavra está aqui e não está aqui. A arca está lá, mas não está aqui. Os mandamentos estão na arca, mas não está aqui dentro. A arca está lá, mas o Deus que criou a arca não está aqui. E aqui está a diferença. Por isso que eu falo de um nível espiritual. E é isso que eu quero que vocês observem. O nível espiritual de quem estava comandando o coração desses jovens meninos. Quem estava dirigindo o coração deles? E nós vemos que eles foram escolhidos sob critério. Imagina que eles tinham que ser aprovados pelo rei após 3 anos. É como se tivesse que passar na banca. Porque eles foram preparados 3 anos como se estivesse numa faculdade. E depois ser apresentado e passar por perguntas pelo rei. E o rei então olha para eles e diz que esses homens são mais sábios 10 vezes a mais do que todos os outros sábios. E da onde vem essa sabedoria? Vem de Deus. É Deus que fez isso. Ora, Deus concedeu a Daniel, verso 9. Misericórdia e compreensão da parte do chefe de eunuco. Deus está dando, Deus está orientando, Deus está dirigindo. E eles estão confiados em Deus. Não é uma desobediência de rebeldia. Não é algo simplesmente, eu não quero comer essa comida. Eu não quero beber essa bebida. Eu não quero isso, rei. Não foi assim. Sob direção do Espírito Santo, orando e clamando a Deus, para que Deus tocasse no coração do chefe dos eunucos. Foi sob a intervenção divina. Foi sob a oração. Você para ficar orando quando as coisas estão ruins para você? Ou você quer tomar a direção? Ou você quer empurrar? Ou você quer resolver? Ou você acha que você pode resolver? Mas eu digo para você, olha para trás da sua história. Vê o que você já construiu até hoje. Porque você toma o lugar de Deus. Olha para trás. Me conta a tua história eclesiástica. Olha para trás. Me conta a tua história espiritual. Olha para trás. Me diga das suas obras, que eu vou te dizer o tamanho da tua fé. Quando nós olhamos e deixamos estruturas e sistemas, olhamos para Deus. Esses homens estavam ali como instrumento da glória de Deus, alterando todo o sistema humano que estava naquele reinado e bagunçou a coisa. E sabe por quê? Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nós é que influenciamos o sistema do mundo. Nós viemos para isso. Jesus veio para isso. Jesus veio para destruir as obras das trevas. Jesus veio para confundir. Jesus mudou a história. Jesus mudou a compreensão de mundo. Jesus me colocou de cabeça para baixo tudo. O sistema humano está aí. O sistema político está aí. O econômico está aí.
tecnológico está aí. Existem vários outros tantos sistemas, mas há um sistema que ninguém prevalece. É o sistema de Deus, porque nós fazemos parte. E eu digo a você, pastor Cláudio estava iniciando dizendo quem nós somos, estava falando de identidade. Fala assim, eu sou a luz do mundo. Eu sou o sal da terra. Você entendeu? Ora, se você é a luz do mundo, se é o sal da terra, por que você se defende? Eles estavam aqui, não olhando para a dor. Eles saíram de uma situação. Eu quero colocar aqui como primeiro ponto. A desobediência revela a sua identidade. Uma identidade em que, firme no Senhor, a despeito do passado e da dor. Então pare de olhar para a tua dor e ficar lambendo a tua dor como fosse um cão morto. Aliás, um cão vivo, que no cão morto não lambe, não é desse. E fica lambendo. Ah, porque o Senhor não sabe minha história. Ah, porque o Senhor não sei o quê. E passa anos olhando a história. A despeito da dor. Foram desraigados. É isso? Desenraizados. Dos seus parentes, da sua família. Mas não ficaram presos na dor. Deus nos tirou da família, nos tirou a casa, nos tirou o nosso quarto, tirou o nosso pai, tirou tudo. Deus tirou. Mas eu não me movo pela essa dor, eu me movo pelo seu amor. Vocês estão entendendo? Então até quando você vai se mover pela ignorância espiritual? Pela falta da intimidade. E intimidade se conquista na individualidade. Você e Deus não tem ajuda de ninguém. Porque nós podemos ter GDF, Grupo de Discípulos Frutíferos. Eu posso orientar meus discípulos como eu fiz agora sexta-feira. Mas se esses camaradas, se esses homens de Deus não tomar posição individual, eu não sou responsável. Porque eu ensinei. Eles terão que dar conta a Deus pela rebeldia, de fato, por falta de amor a Deus. Por quê? Porque a cada um cabe a orar, buscar a face do Senhor, jejuar. Cada um cabe a isto, a cada um. É individual. Teremos que dar conta a Deus individualmente. Individualmente. Então nessa intimidade com Deus, nesse momento com Deus, é que eles caminham e não perderam a cultura que eles receberam. E o que está acontecendo aqui? O rei fala assim, ó, eu quero que eles comam a nossa comida. E por quê? Porque era consagrada aos ídolos. Já começa uma influência. Repete comigo aí, ó jovens. Influência. Repete aí comigo os pais. Influência. Ela começa a entrar na tua vida como se fosse um cheiro. Logo você acostuma. Vai morar lá perto do lixão. 3 meses vai ser difícil, depois você acostuma. Já não vai nem feder mais. Nossa, você não percebe o cheiro que tem aqui? Ah, no começo eu percebi, mas já estou acostumado. É assim que vai entrando. E eles então tomam uma posição de uma desobediência, uma atitude. E ele age com sabedoria. Ele vai com sabedoria. Ele chama. E acha uma maneira de sair fora daquilo.
Porque isso é sabedoria. E se fosse você? Eu não vou fazer. Pastor mandou fazer isso aí, mas não vou fazer não. O rei mandou fazer, não vou fazer não. E você traz toda a tua ira, a tua raiva, que você deixou seu pai, sua mãe, sua parentela, o teu país foi destruído, está escravizado, e você pega toda essa raiva e transfere para o outro. E onde está o teu Deus? Não está. Não está. Mas a atitude aqui é outra. Ele não usa a sua dor como força. Ele usa Deus como força. Porque o Senhor é a nossa força, a nossa fortaleza. Esse é o nosso Deus. E nós vemos que essas características que eles tinham, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados em conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. Eles ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Era uma imersão, meus irmãos. Era uma imersão. Ia destruir a identidade deles. E por fim, troca o nome. E o nome tem a ver com deuses. Presta atenção, nossos jovens vão para a universidade. 50% dos que vão, o que acontece? Se perdem. Por quê? Vão passar 4 anos imersos, ouvindo mentiras, simplesmente ideologias. Em vez de aprender a matéria que tem que aprender, ela tem um viés para destruir. Por isso vocês jovens têm que prestar atenção em ser inteligentes, homens de Deus e mulheres de Deus. E os pais, serem prudentes, homens e mulheres de Deus. Quando você vê o seu filho, que foi para a faculdade, daqui a pouco ele volta meio esquisito, e você vai para cima dele, você está errada, você está errado. Porque você deixou de ensinar e prepará-lo para a universidade. Para aquele professor que não prepara profissional, mas prepara pessoas com ideologia, tem um viés. E nós, quando chegamos na universidade, ou na cidade, ou em algum lugar, nós temos que ser a influência. Nós somos a influência, porque nós temos a glória e a graça de Deus. Nós temos que mostrar quem é nosso Deus. Somos nós que desequilibramos todos os sistemas humanos, porque nós falamos de amor, nós falamos de tolerância, nós falamos de Jesus que perdoa, nós falamos de perdão, nós falamos de arrependimento, e esta não é a linguagem. E, meus irmãos, essas ideologias todas já descobriram que não é com guerra, porque no passado já houve guerra, mas agora é instrução. Acho que eles leram o livro de Daniel e falaram, opa, é por aqui o caminho. É por aqui. E aí começa a passar as ideologias. E quando o jovem vem para casa, já não é a mesma linguagem. Quando fala com o pai diz, esse valor não foi o que eu ensinei. E por quê? Porque aquele professor pega esse menino que chegou. É como se ele fosse o cara que sabe tudo. E o pai não sabe nada. E a mãe não sabe nada. Mas eles estavam firmes. Eles foram bem educados. Porque essa era a cultura judaica. Os pais tinham que ensinar as crianças, desde tenra idade, se prepararem. E eles foram preparados. Outro aspecto que eu quero colocar para vocês, importante. Que esses homens, depois de velhos,
não desviaram dos caminhos. E vocês vão ver isso lá no capítulo 3. Onde eles foram lançados na fornalha de fogo. Eles não se renderam. Novamente uma desobediência. Mas não uma rebeldia. É que eles não negociam valores. Eu não negocio valores. Você pode falar, jovem? Eu não negocio valores. Eu não negocio valores. Valores não se negocia. Existem várias maneiras de fazer as coisas. Cada um tem o seu estilo de fazer. Mas valores não se negocia. Eu faço desse jeito. Tudo bem, não há problema. Desde que você mantenha a integridade. O valor que precisa ter. Desde que você se mantém firme no Senhor. E o texto de capítulo 3, verso 17 e 18 diz: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar. Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Manda pera. Pode mandar para o forno. Pode aquecer o forno. Aquece, mas aquece bem aquecido. E foi aquecido. Os homens que foram atirá-los no forno morreram. Não suportaram. Eles foram atirados. Mas qual é a linguagem deles? Rebeldia gratuita? Não. Uma rebeldia fundamentada naquilo que eu sou em Cristo Jesus. E não é uma retórica. Eu sou filho amado de Deus vivo. Quem é você? Eu sou uma filha amada de Deus. Não é uma retórica. Isso não é algo que vem daqui. Vem de uma conexão espiritual entre eu e Deus. Entre você e Deus. Entre você e o seu quarto de escuta. O Senhor diz para você ir para o seu quarto de escuta. De você ir lá para Deus. Você não tem que entrar em briga que não precisa. Você não precisa entrar em discussão que não precisa. O Senhor fala para você não entrar em vãs discussões. Eu não entro, irmãos. Eu fico focado naquilo que Deus mandou fazer e vou. Porque se eu ficar preso, eu sei, eu ouço, eu não estou alheio ao que está acontecendo, mas não preciso entrar em demanda sobre isso nenhum. Eu não faço apologia de nada. Nem o fato de eu falar em línguas, eu faço apologia. Eu faço aqui na igreja, falo aqui na igreja, mas não vou ficar levantando bandeira. Cada um tem que ter a sua experiência com Deus. E isso é uma questão de intimidade. Então, quando o Senhor me diz que eu tenho que ser assim, isso é atitude de obediência extrema, radical. Não quer dizer, irmãos, que eu não erro, não. Eu não sou Deus, não. Eu erro. E quando eu erro, eu tenho que voltar. É fácil voltar? Não. Mas tem que fazer. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Claro, estão mortos, né? Então nós vemos agora, eu quero ir para o segundo ponto. Desobediência revela a sua identidade. Mas diante de um presente de oportunidades e riscos. Eles estavam diante de uma situação onde eles poderiam vir a ser líderes. Se vocês lerem o capítulo 3, vocês vão ver onde eles estavam. Daniel ficou no palácio, mas os outros foram comandar. Eles foram para os distritos. Eles eram importantes pessoas. Havia uma eminente proposta para eles. Quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela.
Você vai conhecer. Dá dinheiro para uma pessoa. Aí você vai conhecer. Aqui estava uma questão importante e séria. Porque eles sabiam que iam ser importantes. Eles estavam diante de ser as pessoas mais influentes desse reinado. No entanto, não fizeram nada para usufruir. Se tivesse os papais junto, ai filho, você vai, nossa, olha, você vai ser importante, você vai estar lá com o rei. Não, come, não tem problema comer a comida, não, filho. Veja, você tem que obedecer, você tem que, não tem problema você ceder. Você está sendo muito radical. Não tomar o vinho, um vinho tão bom como esse. É o melhor vinho do rei. A comida do rei. Larga a mão de ser radical. Não é assim que a gente ouve falar? A negociação. Vai negociar com Satanás? Vai negociar com Satanás, vai quebrar a cara. Com Satanás não se negocia. Nós temos uma posição e está tomada a posição. Respeitem-nos e ponto. Essa é a atitude que temos que tomar. E conviver e viver. A nossa desobediência é porque temos. E se você não tiver, você está frito. Vou dizer para você. Se você não tiver plena convicção de quem você é em Cristo, mesmo, não é retórica, não. Não, eu fui batizado, agora estou salvo. Vai pensar como a cabeça dos que pensam na arca? Só porque tem a arca pertinho? Não, eu tomei um banho lá na água, agora estou, já comigo. Não tem nada a ver. Aquilo é uma ordenança, é simbólico, é água, H2O. Aquilo não lava pecado. Quem lava pecado é Jesus. Aquilo é um ato de obediência. Fazemos por ato de obediência. Como fazemos aqui a ceia, por ato de obediência. E o Senhor disse, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, então, nem a oferta que você vai dar, o Senhor diz, né? Deixa a oferta e vai lá reconciliar. Por quê? No mundo espiritual, sua oferta não é aceita. E se você acha que está dando para ser abençoado ou qualquer coisa de manipulação, esquece. Porque ofertar também não é negócio com Deus. Você tem que ter a plena convicção de que você está dando continuidade no projeto de Jesus. É simples assim. Aí você é abençoado. Eu vou dar dinheiro para ser abençoado. Ou até mesmo para ser visto. Para ser visto você não vai, porque eu não olho nenhum envelope. Não quero ter. Eu quero olhar vocês como minhas ovelhas. E acabou. Tudo igual. Tudo igual. Comedor de feijão. Tudo igual. Como eu. Somos todos iguais. Preciso de vocês. Vocês precisam de mim. Tem áreas que eu não sou bom. Eu preciso do outro. Mas nós temos que reconhecer que quando nós começamos a negociar, nós começamos a nos perder. Não negocia, vai para Deus. Você não precisa negociar nada. Nem um pouco. Olhando para o texto ainda, nós vamos lá para o verso 7. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes. Cuidado, você negociar os seus valores. Eles não aceitaram isso. Eles não quiseram isso. Nunca se trataram pelo nome que foram dados. Cuidado com o que o mundo está oferecendo. Daniel, contudo, decidiu não tornar-se impuro com a comida, nem com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão. O que ele pediu? Permissão. Permissão para se abster. Não foi rebelde. Eu não vou fazer. Não foi rebelde. Pediu permissão. Você pede permissão? Ou você sai no peito? Eu vou dar o jeito, eu vou resolver. Meus irmãos, ninguém vence uma tentação ou uma ação satânica
e suas ardilosas ações, sem estar preparado antes. Eles estavam preparados. Não foi uma coisa que aconteceu naquele momento. Chegaram lá, aconteceu. Não, eles já vieram preparados. Desde criança, eles já estavam preparados. Eles já sabiam quem era Deus. Eles já tinham tido experiências com Deus. Você pode ter 40 anos de crente e não ter tido experiências com Deus. De ouvir Deus falar. De perceber Deus falar. De ouvir a voz de Deus e Deus falar, faz isso. Eu fui para uma reunião ontem cedo, de pastores da Cievan. E eu saí de lá, fui para a praça. Eu podia até não ir, porque a minha equipe não pôde estar. Aí Deus disse, para lá perto no estacionamento. E não deixa de ir, porque hoje é o seu dia. E eu fui sozinho então. Então eu falei, Senhor, eu quero 10 pessoas. Peguei 10 Evangelhos de João. Porque era o tempo que eu tinha. Eu estava atrasado. Eu tinha um encontro com a Ana. E eu fico lá das 9h30 às 11h. E eu estou conversando com alguém. Pedi licença para sentar. O evangelismo que eu faço é o evangelismo restaurador. Não é o de impacto, nem de impacto e também nem de abordagem. É apenas, eu peço para sentar do lado. E converso com a pessoa e deixo a pessoa falar. E eu estou fazendo isso com uma pessoa, me parece um senhor, na minha frente. Ficou na nossa frente assim. E ficou olhando. Um alemão desse tamanho assim, um senhor. Acho que é assim, né? Ele disse, o senhor ora por mim também? Por favor. Eu não ganho pouco, mas tudo que ganho, eu perco. Eu e minha esposa. Eu não sei o que acontece. E ele fez uma pergunta. Teve um pastor, eu fiz uma pergunta, mas ele começou a me enrolar. Eu falei, não enrola não. E ele perguntou, por que tem pessoas que são bem-sucedidas e tem outras que não são bem-sucedidas? Eu falei, Jesus amado, vem agora. E Deus falou para mim, Deus falou para mim assim, fala para ele olhar para o sol. Ele olhou. Agora faz ele olhar as árvores. Ele olha para as árvores. Ele olhou. O que tem embaixo das árvores? Tem uma sombra. Então, assim somos nós, meu amigo. Uns descobrem a sombra, outros ficam torrando debaixo do sol. Isso tem a ver com uma decisão pessoal sua. Ele olhou para mim e disse, pastor, ora por mim. O Senhor me respondeu. Eu falei, pois é. Deus sempre abençoa a todos. Deus não tem prediletos. Deus não tem prediletos. Meus irmãos, se você quer um dia ser pastor, vai para a rua. Porque é na rua que a gente ouve pessoas e conversa com pessoas mais humildes e com uma sabedoria tremenda. Sentei do lado de um homem, um gari. Eu disse, posso sentar? Ele disse, pode. Posso orar por você? Pode. Mas antes de orar, o que você quer que eu ore? Ele disse, foi falando e disse, pastor, por favor, eu me sinto sozinho. Eu preciso de amizade. Eu estou sozinho. Olha, tem tantas histórias que a gente vai tendo na rua, que a gente ficaria aqui para contar. Essas histórias o meu tempo não dá. Mas foi tudo porque uma decisão. Eu ouvi a voz de Deus. O ano passado Deus falando comigo. Porque a tomada do reino, esse tema, a tomada do reino, acho que foi o ano passado que Deus nos deu, não foi? E aí ficou, qual é a estratégia, meu pai?
Porque tomada do reino, não dá para ficar tomada de reino sentado dentro de casa. Isso não é tomada de reino. Eu tenho que tomar uma atitude. Existe mídia, existe isso, existe um montão de coisa. Mas existe a praça. Onde estão as pessoas. Para aquele homem, valeu a pena. Não foi uma multidão, foi para aquele. Na outra semana, foi para o outro. E tantos outros que eu falei, que eu não dá tempo de eu narrar para vocês as histórias. Mas se você quiser saber histórias e orar por elas, me acompanhe. O Jacir também, me acompanhe. O Gustavo, os filhos, o trio ternura ali, ó. Levanta aí minha equipe. Fica em pé aí minha equipe, ó. Olha que equipe linda que eu tenho. Tudo jovem. Quando eu vou sentar, me ajuda a sentar aí, me ajuda a levantar. Dá um abraço aí. E puxa aí, cara, que agora eu tenho que levantar em quinta. Ainda bem que tem essas feras aí. Aí me levantam aqui. Pastor, vamos aí. Estou bem guardado. Deus honrou Daniel. A despeito de olhar um baita de um futuro. Um negócio fantástico. Um negócio da China para eles, né? Vamos dizer assim, né? Um negócio violento. Deus estava dando para eles. Mas eles não negociaram. Nada disso que eles iam ganhar. Não negociaram, Deus. Eu quero te convidar a não negociar a sua fé. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Não negocie seus valores. Não negocie. Satanás vai tentar tirar a sua fé. Satanás vai tentar colocar você preso em si mesmo e nas suas dores. Sai daí. E vai para Deus. Nós estamos aqui para arrebentar o sistema maligno. Pela presença de Jesus. Nas nossas vidas. Nós exalamos o bom cheiro de Cristo por onde andamos. Exale o bom cheiro e não o fel. Exale o bom cheiro e não o ódio. Eu quero convidar você a uma desobediência radical, isso é, uma atitude radical com Jesus. O terceiro versículo que fala da presença é: e ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. A esses Deus deu. Você vai ter. Você vai ter a sabedoria que vem do alto. O rei mandou escolher, escolheram. Mas ser 10 vezes mais é de Deus. Mas Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Eles não precisavam ter imersão em cultura nenhuma. Eles conheceram é tudo. Mas não se contaminou com elas, porque estas veio de Deus. Deus vai te dar 10 vezes mais, porque você é fiel. Amoleça o coração. Amoleça. Derreta teu coração diante do Pai, e Ele vai te exaltar. Quero convidar você a uma decisão. Pai, eu preciso de intimidade e aprender esse caminho. Eu preciso me disciplinar a ter esse caminho, para eu não me contaminar. E eu quero convidar você a tomar essa posição. E essa decisão é uma decisão. Vem até aqui à frente. Fala: eu quero, eu preciso. Eu preciso. Eu não sou
tão radical assim. Eu levo a minha vida espiritual assim. Sempre tem um troço para eu falar. Sempre tem um negocinho para... Não, eu não quero mais isso. Eu não quero mais ser murmurador. Eu não quero. Eu não quero mais ser alguém superficial. Eu quero ter profundidade com o Pai. Aonde a revelação vem, para eu ser um canal de bênção. Você quer isso? Venha rapidamente. Meu tempo está acabando. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor vai mudar a sua história 10 vezes mais. Vocês que estão vindo aqui à frente, eu quero que vocês repitam comigo 10 vezes mais. 10 vezes mais. Vai vir do céu. Vai vir do céu. Vem do céu. 10 vezes mais vem do céu. O 10 vezes mais vem do céu. A sua, eles foram escolhidos, viram que eram inteligentes, passaram no vestibular. Passaram no vestibular e foram convidados para estar sendo treinados pelo rei, pela equipe do rei. Mas agora, então eles estavam nivelados com os outros, todos inteligentes, sábios, conhecedores. Estavam nivelados, passou no vestibular. Mas agora vem o desafio. E esse desafio tinha a ver muito mais do que um rei, do que eles com Deus. Tinha a ver deles com Deus. A obediência de vocês tem a ver com Deus. Não negociem. Não negociem a palavra. Não negociem o jejum. Não negociem. Não negociem a oração. Não negociem a consagração. Não negociem. Não negociem a orientação. Eu sou o pastor de vocês, estou dando uma orientação. Não negociem isso. Negociem a palavra. Vocês vão ser um agente de transformação. Quando vocês chegarem, todo o sistema maligno vai estremecer. Quero convidar a congregação a se colocar em pé. 10 vezes mais. Toma posse. 10 vezes mais. Toma posse. Vai começar 10 vezes mais amanhã? Não. Vocês vão começar amanhã ou hoje, tomando atitude espiritual. Confessando seus pecados a Deus, pedindo perdão para quem tem que pedir. Começar lendo a Bíblia, orando, jejuando e vai em frente. A disciplina de vocês mostrará o valor que está dentro de vocês. Pai querido, eu quero te apresentar meus irmãos que aqui estão, que entenderam o recado do Senhor, entenderam que precisavam de uma atitude ao teu lado. E eu quero te pedir em nome de Jesus, que agora caia por terra todo sofisma, todo jogo de palavras e pensamentos que vem para confundir o coração dessas pessoas. Eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, destrua essas fortalezas, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado, e que eles sejam realmente uma fonte de água viva para quem tem sede, que eles possam ser luz para quem estão nas trevas. Ó Deus, que eles possam ser aquele que orienta ao caminho para aqueles que estão perdidos e sejam achados. Pai, em nome de Jesus eu te peço, abençoa teus filhos agora, em nome de Jesus. Assim estamos em pé, eu quero encerrar. Okay. Por favor. Irmãos, ainda em pé, eu quero destacar, eu mandei para todos meus discípulos, nós estamos na campanha de 30 dias de jejum até o dia da eleição. Me desculpem, eu ia já encerrar com a bênção apostólica, mas eu fui orientado aqui pela mídia para reforçar. E nós temos um aplicativo que você pode entrar hoje.
Ontem, acho que foi hoje, eu mandei, acho que foi ontem, para o WhatsApp, para os meus discípulos todos, para se inscreverem. E mandei para algumas pessoas. Então você entra pelo WhatsApp, no aplicativo, e você vai fazer parte desse exército de 30 dias de oração e jejum. Jejum e oração pela nossa nação. Porque a nossa luta é contra Satanás. E nós queremos vencer essa batalha com o joelho no chão. Amém? Com o joelho no chão, em oração. Então, quero convidar a igreja a estar presente nesse trabalho. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar, encerrando esse culto. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus Pai possa estar com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Meus irmãos de Dourados, obrigado por vocês terem vindo. Um prazer conhecer vocês. Deus abençoe. Meus irmãos, Deus abençoe. Se você não fez a inscrição ainda para o nosso seminário, aconselhamento inicia na Eclésia, faça a sua inscrição, por favor, tá bom? Vai ser uma bênção esse seminário.